nós vamos apresentar. Apresentar, não é para vocês ficarem preocupados com isso. São ferramentas que depois teremos tempo, no seu devido tempo, de aprofundar e de melhorar. Muitas coisas que vão ser apresentadas nesta disciplina de metodologia da investigação e educação têm a ver com vocês terem uma ideia, um panorama geral, um pano de fundo, para poder depois saber o que é que espera em cada etapa. Ok? Mas cada etapa vai precisar de aprofundar cada uma dessas coisas aqui. Então nós temos um mar de tipologias, tá? Isso parece mais teologia, né? Teologia no estudo dos tipos, né? Tipologias. Um mar de tipologias. Mas nós vamos tentar, agora nos próximos 20 minutos, falar um pouco disso, dos paradigmas, não é? Investigação quanto ao paradigma, quanto à natureza, quanto aos modelos, quanto aos níveis de investigação, quanto aos procedimentos, quanto aos objetivos, quanto às fontes de dados, etc. Tá? Poderia ter muito mais coisa, eu vou falar desses primeiros, nesta primeira parte da nossa aula. Os paradigmas, nós poderíamos dizer pelo menos 3 paradigmas muito importantes usados na educação. O paradigma positivista, ainda utilizado e muito importante, o paradigma interpretativo ou fenomenológico e o paradigma sociocrítico. O paradigma positivista é o primeiro que surge na chamada dita ciência moderna. Procura-se dados que confirmam uma dada teoria. Então eu tenho uma teoria e eu vou confirmar essa teoria através de recolha de dados, de análise de dados do tipo mais positivista. Adota-se em geral técnicas de recolha de dados e análise do tipo quantitativo. Isso tem a ver com a natureza, já vamos ver a seguir. O paradigma interpretativista olha o fenômeno. Não é? O objetivo é criar uma teoria que explique esse fenômeno. Enquanto no paradigma positivista eu tenho uma teoria e quero testar essa teoria, no paradigma interpretativo fenomenológico, eu não tenho uma teoria, mas eu quero criar uma teoria observando os contextos a serem investigados. Adota-se fundamentalmente metodologias de investigação que assentem numa natureza mais qualitativa, cuja técnica de análise de dados é análise de conteúdo, mas tem análise de narrativa, análise do discurso, análise textual discursiva, muitos outros tipos de análise. Isso é só para contextualizar. E o paradigma sociocrítico tem a ver com a procurar a transformação social, diversidade de naturezas, mas está principalmente ligado a essa transformação social. O paradigma sociocrítico é muito ligado, em termos de metodologia, porque aqui nós estamos falando de paradigma de investigação, a investigações-ação, né? Onde você interfere através de ciclos de ações e análise para aprimorar um certo processo ou um conjunto de processos. Em termos de natureza, nós temos pelo menos 3 tipos de natureza. Então, não confundir paradigma com natureza da investigação. Paradigma tem a ver mais com a epistemologia da investigação. Quais são os fundamentos filosóficos, axiológicos, não sei o que, que vocês certamente já ouviram falar tanto sobre isso. Não confundir com a natureza da investigação. Porque muitos desses paradigmas podem ir na natureza beber, porque está mais ligada com a parte técnica. Em termos de natureza, nós temos a natureza quantitativa, tem a ver com os números que falam. Qualitativo tem a ver com as palavras é que falam. E uma nova natureza que tem sido cada vez mais utilizada, um desafio não recomendável para um mestrado, a não ser que você dê conta, tá bem? Que é misto. Muita gente acha que só pelo fato da sua investigação ter números e ter palavras, então já é misto. Isso tem a ver com o desenho de investigação. A natureza da investigação quantitativa tem desenhos muito específicos. Na quinta Jueves, né? Quinta-feira, Jueves, vamos falar mais sobre a natureza da investigação quantitativa. Tem desenhos de investigação muito bem específicos, tá bem?
Nós vamos só ter uma vista geral, porque depois teremos uma assinatura, teremos uma disciplina especialmente só para isso. E qualitativa também, os desenhos, como é que se configura isso? O misto é uma mistura, inclusive muito criticável, porque estes paradigmas são inconciliáveis do ponto de vista epistemológico e onde a investigação qualitativa está mais ligada a este e a investigação quantitativa está mais ligada a este paradigma. Como é que eu misturo agora? Se eu não consigo misturar os paradigmas? A verdade é que, na minha opinião, na minha modesta opinião, o que se está fazendo internacionalmente é construindo-se um novo paradigma que resulta numa investigação de natureza mista. Quem manda isso, quem manda nisso tudo, sabe o que é? A necessidade de investigação, de aprofundamento, de melhoria dos métodos, de melhoria da qualidade das respostas. Quando eu faço uma investigação de natureza qualitativa, eu tenho um tipo de resposta. Quando eu faço uma investigação de natureza qualitativa, eu tenho outro tipo de resposta. E muitas vezes uma não são satisfatórias e a outra também não é satisfatória para determinados problemas. E aí eu recorro a desenhos de investigação de natureza mista. Repito, desenhos de investigação de natureza mista são muito exigentes, requer domínio do qualitativo e do quantitativo, geralmente usado para investigadores mais experientes, com mais tempo para fazer as coisas. Tá bem? Mas não é uma camisa de força, vocês podem também ler sobre isso e se aventurar no desenho misto. Modelos de investigação. Investigação básica, investigação pura, descoberta e fixação de leis gerais. Isso vem das ciências duras, que impregnou as ciências humanas e sociais. Essas investigações básicas têm muito a ver com diagnósticos, se diagnosticar, e diagnosticar é muito bom. Por exemplo, eu tenho problemas com a aprendizagem de matemática. Todo mundo fala por causa do PISA, não sei o quê. Será que as minhas escolas adventistas, os meus alunos têm problema da aprendizagem de matemática? Então você aplica questionários, testes, para descobrir, não é, se esse problema existe dentro da minha rede de escolas. Dentro da minha escola que eu estou coordenando, dentro da minha associação, da minha união, etc. Então, eu faço esse tipo de investigação básica. É admissível numa dissertação de mestrado? É. Numa tese de doutorado já não é tanto. Investigação aplicada, investigação prática. Tem a ver com a resolução de um problema concreto e particular. Então, eu tenho um problema no meu campo, na minha administração, na minha coordenação, e etc. Então, eu faço a investigação do tipo mais aplicada. Eu, particularmente, não estou querendo induzir, mas dou minha opinião, que vale o que vale, porque depois vocês têm que discutir caso por caso com a orientação de vocês. Acho que isso seria muito mais útil para a nossa realidade, para a realidade da educação adventista. Você gostaria de ter uma tese que... O que é que você fez na sua tese? Ah, eu resolvi este problema daquela escola, ou daquela sala de aula, ou daquela administração. Ok? E resolvi de que maneira? Dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira. E como é que sabe que você resolveu? Porque eu fiz uma investigação científica, recolhi dados e usei esse procedimento. Um outro modelo de investigação chamado investigação-ação, ou pesquisação, como nós chamamos no Brasil, tenta conciliar essas duas outras coisas aqui. Ok? Esse também é muito exigente, porque requer ciclos de recolha de dados e de análise. E se você for configurar no seu projeto, dizer que é investigação-ação, você tem que convencer a quem leu, quem vai ler seu projeto, quais são os ciclos. Os ciclos de recolha de dados e de análise e de intervenção. Então, é como se você estivesse testando um novo procedimento. Eu tenho um problema, eu faço um procedimento naquele problema. Recolho os dados e analiso. Deu certo? Não, não deu certo. Vou fazer de outra maneira, porque dessa maneira não deu certo. Aí, vamos imaginar, ensino de matemática com a calculadora. Os alunos não têm noção de tabuada. Usei a tabuada normal, não deu certo. Analisei os dados, os alunos continuam sem memorizar a tabuada. Agora eu vou ensinar com a máquina de calcular. E aí eu dou a máquina de calcular e tento ensinar. E depois faço um outro ciclo e analiso, até chegar a uma conclusão. Numa investigação-ação, eu tenho que ter pelo menos 2 ciclos.
numa dissertação de mestrado, pode ser porque tem que ter ciclo, intervenção, porque tem a ver com intervenção, investigação, ação. Você parte de um problema, intervém para melhorar aquela situação específica, daquele problema do seu campo, da sua escola, e depois recolhe dados, e depois intervém novamente com o crítico. É bom pensar muito nisso. Por outro lado, existe uma crítica internacional de que a maioria das dissertações de mestrados tende a estudos de caso. Tudo é estudo de caso. Tudo é estudo de caso, em termos do ponto de vista metodológico. Mas, como vocês vão ver, existem muitas outras opções para além de estudo de casos. E eu gostaria de fazer esta visão aérea. Né? Vocês não fiquem angustiados, porque vão ver muitas coisas de tudo isso. Níveis de investigação. Nível descritivo, correlacional e experimental. Esses níveis de investigação são muito mais aplicáveis a investigações de natureza quantitativa. Nível descritivo, descreve fenômenos, identifica variáveis, inventaria fatos. Né? Correlacional, relaciona variáveis, aprecia a relação de variáveis, diferencia grupos. Experimental, procura relações de causa e efeito. Nós vamos ver esses níveis de investigação quando nós formos ver a investigação, os modelos de investigação quantitativa, que é justamente esses autores falam. Tá bem? Alguns tipos de investigação, seu caráter descritivo ou de intervenção em natureza dos dados recolhidos. Ou seja, quando nós juntamos tudo isso, epistemologia e tal, as coisas começam a ficar complicadas. Eu não quero vos assustar, mas quando nós determinamos o modelo de investigação, nós temos que definir todos aqueles fatores, desde o paradigma, da natureza, dos tipos, das metodologias, não sei o que, etc, etc. Então, natureza dos dados recolhidos, usualmente quantitativo. Estudos descritivos, critérios, inquéritos, nós vamos ver o que é inquérito, inquérito por questionário, inquérito por entrevista, ou survey, estudos correlacionais. Estudo de intervenção. Então, estes modelos implicam quando você usa naturezas diferentes, etc. Tá? Investigação-ação. Estudo de intervenção. Estão muito mais vocacionados para investigação, ação, estudos de avaliação interna, estudos experimentais, com turma controle, ou controle, como se diz no Brasil, e experimental. Tá? Tem gente que pensa que investigação científica só acontece quando eu faço assim, turma, que eu faço o experimento, e outra que eu faço o controle. Nós vamos debulhar isso mais adiante. Então, tudo isso precisa ser determinado. Naquela pasta, lá na carpeta, por favor, eu desafio alguém a traduzir isso para espanhol. Nós temos aqui, isso aqui, tem esta tabelazinha aqui, com a barrinha amarela. Isso é para consulta, não é para memorizar nem nada. Isso não cai na prova, porque nós não vamos ter prova. Graças a Deus. Amém. Mas vamos ter prova. No mestrado fazer provinha é terrível, né? Dupla escolha. O objetivo aqui é que vocês cresçam, tá bem? E que a gente cresçam juntos, aprender com vocês também. Veja, esse livro eu recomendo a uma professora amiga nossa da Universidade do Minho. Atenção, não estou ganhando comissão nenhuma, tá? Tanto é que o livro dela nem tem aqui para vender nem nada, só acho que está em Portugal. A professora Clara Coutinho, e ela tem lá na página, não sei quanto do livro dela, esta tabela. Algumas coisas eu concordo, maioria, 98% que está aqui eu concordo. Existem umas coisinhas ou outras que não interessam, isso é só para quem estuda metodologia, que eu discordo, mas são minúcias, tá bem? Em geral, é uma boa tabela com boas informações. Então, ele aqui fala dos planos nesta coluna de estudo. Depois, ela fala das características gerais, quais são os problemas com este plano, se este plano pressupõe definir hipóteses ou não, porque nem todos os planos de investigações pressupõem definir hipóteses de investigação.
alguns você não necessita definir hipótese de investigação. Depois, se é necessário estudar variáveis ou não, nem todo estudo, só nos estudos mais quantitativos, é que você define hipótese, hipótese experimental, hipótese nula e tal. Nós vamos ver isso mais adiante para quem nunca ouviu falar desses termos. Depois, a definição de variáveis também é muito ligada às investigações do tipo de natureza mais quantitativa. Depois, a turma controle, se é necessário ter uma turma controle ou não, neste modelo específico. Depois, quais são os padrões de aleatoriedade da recolha da amostra. Existe aleatoriedade ou não? E aqui nós dirigimos um pouco a professora Clara Coutinho. E quais são os resultados esperados disso? Bom, isso aqui era só para mostrar, para que vocês sintam que o que nós vamos apresentar é uma visão panorâmica de tudo isso. Que o processo metodológico é muito mais completo e complexo. Ok? Isso aqui precisa ser estudado, nós vamos estudar num outro momento. Não percam essa folhinha. Se alguém se prontificar a traduzir para o espanhol, eu posso fornecer o documento Word disso e fazemos uma versão em espanhol também para nossos hermanos. Ok? Vou falar, que poderia falar muito mais coisas, mas vou terminar com esse último slide e com a designação da tarefa. Lembre-se, cada sessão que nós temos temos tareas para fazer. A aula termina uma exposição e depois começa o trabalho de vocês. Ok? Nós poderíamos falar de outras coisas, como a dimensão ética da investigação, os padrões éticos da investigação e educação. E isto é uma preocupação internacional. Por exemplo, vocês poderão aceder com este link, clicando aqui, depois quando tiverem acesso ao documento, a os padrões éticos da American Educational Research Association. Esses são padrões éticos para a investigação em educação. Deem uma olhadinha nisso, tá? Não precisam ler. Também são poucas páginas. Mas deem uma olhadinha. É muito importante perceberem, por exemplo, o conceito de consentimento informado. Se você vai entrevistar alguém, essa pessoa precisa saber por que está sendo entrevistada. Você não pode, na investigação, fazer gravação secreta. Não é a Lava Jato. Os brasileiros entenderam a piada, ou os históricos não. Mas, Lava Jato, vocês conhecem o programa da Polícia Federal Brasileira de prender corruptos? Da Lava Jato? Então, quando nós fazemos investigação, nós não fazemos entrevistas policiais com gravadores escondidos. Não. Nós mostramos o gravador e levamos um papel para ela assinar. Isso é importantíssimo. Se você for fazer entrevistas, nós vamos falar de entrevista, questionário, como é que faz isso, como é que deixa de fazer e tal, e etc. Você precisa levar um documento para a pessoa consentir na informação. Existe todo um processo de validação metodológica, etc. Mais adiante também nós vamos falar de um outro problema muito sério que se fala a nível internacional, que é o problema do plágio. E como evitar plágio por engano. Existem pessoas desavisadas, chamado plágio não intencional. Existem vários tipos de plágio. Eu vou mostrar para vocês o que é plágio e o que não é plágio. No mundo acadêmico se diz que copiar um artigo é plágio. Copiar muitos artigos e muitos livros é uma tese de doutorado. Entende? Então, essa questão do plágio e como evitar o plágio não intencional. Eu não sabia que estava cometendo plágio, mas estava. São problemas éticos que nós vamos abordar mais adiante. Ok? Espero que não tenham assustado vocês com essa primeira aula, mas queria dar uma visão geral sobre os modelos, os desenhos, as naturezas de investigação. Vamos para a nossa primeira tarefa. Só pode voltar. O consentimento informado. Dá para delimitar um pouquinho mais o que é isso? Porque imagina uma pesquisa quantitativa, né? Que toma uma porcentagem da população para ter noção, não sei. Na abertura do questionário, eu vou mostrar como é que se, de forma não assinada, ela tem consentimento informado. Quando a gente faz um questionário, nós temos o cabeçalho do questionário e você diz, olha,
ao responder esse questionário, você concorda em participar de uma pesquisa e é garantido a você o anonimato, entende? Então, este texto, nós vamos ver isso quando vamos ver o questionário, garante o consentimento informado. Então, a pessoa está respondendo o questionário, mesmo que ela não assine, nesse caso específico do questionário, porque o questionário é anônimo. Se o questionário for nominal, nós deveríamos pedir consentimento informado. Por exemplo, denominacionalmente, nós, por confiança, nós muitas vezes abusamos do sistema. Um professor pode aplicar um questionário não para motivos de pesquisa, mas para motivos de ensino e aprendizagem, um questionário nominal. Isso chama-se exame, ou prova, alguma coisa assim. Então, agora, quando você faz entrevista, inclusive diversos tipos de entrevistas, observações, nós deveríamos ter consentimento informado. Eu não posso usar, por exemplo, a imagem de uma criança, uma fotografia de uma criança, sem autorização dos pais, etc. Existe muito... Por favor, leiam esses padrões. Não vou gastar tempo sobre isso, eu só estou chamando a atenção para dizer, nunca foi dito isso na aula de metodologia, que isso é uma coisa importante, etc. Sempre, na hora do júri, isso precisa ser anexado. Se você entrevistou 10 pessoas, então essas 10 pessoas precisam ter um consentimento assinado. Se trabalhou com crianças, mais ainda, tem que ter consentimento dos pais, etc. Entendeu? Para você fazer investigação válida, colocar uma câmera em sala de aula, não é trivial. Nós vamos ter facilidade, graças a Deus, porque nós somos uma rede. Nós trabalhamos internamente, com parcerias com os diretores, com os departamentais do campo e tal. Temos a vida facilitada, mas, por favor, não facilite eticamente. Se o diretor, não, professora Raquel, pode vir aqui na nossa escola, faz um documentozinho, sou ciente de que irei entrar em sala de aula e fazer observação. Nós vamos falar um bocadinho sobre observação, que eu vou estar em sala de aula para uma investigação e a diretora, mesmo que ela seja sua amiga do peito, assina aquele papelzinho para colocar anexo na tese. Por quê? Porque a experiência internacional diz que há problemas depois, se a gente não faz isso. Consentimento informado, parte ética da investigação. Não estou explorando muito mais, mas por favor, não descuidem disso. Existe muita literatura, informação farta sobre isso. Tenham atenção nisso. Bem, mas isso ainda está mais adiante. Isso era só para despertar a problemática. Quantos abriram aqui o projeto do IARS? Levanta a mão. Então, quem abriu um projeto no IARS, abriu a conta? Abriu? Sim. Quem não abriu, abre agora. Nós teremos agora, são 11h30 até 12h45, para abrir a conta no IARS e abrir um projeto. Eu vou recapitular rapidamente, para quem já abriu, ele foi na sessão online, não é? E quem já abriu deve avançar. Entra no projeto, entra no seu computador agora e vai abrir um projeto. Quando abrir esse projeto, deve convidar a sua dupla, lembra da dupla? De preferência a dupla que vai ficar com você até o final do processo. Tá bem? Até o final até domingo. E você vai convidar esta dupla para o seu projeto e você vai convidá-lo só para experimentar para um outro projeto. Cada um convida um do outro. Depois que vocês fizerem, abrirem a conta no IARS e abrirem um projeto colocando um título fictício de brincadeirinha e etc. Já vou mostrar como é que se faz isso. Quando terminarem isso, ainda vai sobrar uns 40 minutos. E para quem não leu ainda, está disponível já na plataforma Patmos este capítulo. Alguém já leu esse capítulo? É muito importante. Olha, poxa, já completaram a tarefa. Opa, está. Pode dar nota então? Quem não leu ainda, por favor, vai gastar esse tempo aqui e agora. Não diga, eu vou ler lá no quarto. Erro. É um erro. Tá bem? A ideia aqui é nós gastarmos 8 horas de trabalho aqui. Para que quando nós desligarmos daqui, você não tenha trabalho por quarto. Trabalho por quarto para a gente assistir futebol, né? Estão prometido aí para a gente assistir nada, outras coisas. Tá bem? Eu não vou ficar falando o tempo todo. Hoje, extraordinariamente, eu falei baixo, porque eu geralmente falo. Mas nós vamos ter horas de trabalho aqui. Por favor, gastem o tempo aqui. Trabalhem aqui.
Tá bem? Claro, se uma tarefa vocês quiserem sair para ir para a biblioteca com a sua dupla para cumprir uma tarefa, está tranquilo. Depois de um determinado horário, nós vamos liberar geral. Na plataforma, quem não tiver, eu tenho aqui, posso entregar no pendrive este capítulo, tá? E é abrir aqui o projeto IRS. Vou mostrar para quem não abriu ainda como vai entramos lá. E como abrimos o projeto e vamos trabalhar nisso. Se você já está mais adiante, não espere um pouquinho, ok? Se é para quem não, abra um projeto, façam as duplas. E quem não leu o capítulo, já comece a ler o capítulo na tela mesmo. Amanhã nós vamos ver as ferramentas melhores para ler. Primeira parte que nós temos que fazer é irmos e digitarmos www.ia-rs.com. Todos já fizeram isso? Todos foram avisados para trazer computadores, né? Sim. Sim, que coisa boa. Todos têm acesso à internet. Entrem lá. No canto superior direito, aqui ó, tem registro. Tá? É para fazer o registro aqui. Cliquem aqui. Quem não fez ainda, por favor, façam. Vamos colocar o nome do utilizador, tal. Existem dois. Se esqueceu a senha, na hora de fazer o login, quem está com dificuldade, na hora de fazer o login, se esqueceu a senha, tem aqui em cima, ó, pedir uma nova senha. Aqui, ó. Quem já tem, ou já caducou a senha, porque o que nós vamos trabalhar no IRS é numa versão experimental durante 30 dias. A pós-graduação, o pós-grado, vai comprar licenças para todos vocês. Cada um terá uma licença de acesso ao software. Já está incluído, segundo me consta. Não temos aqui ninguém para confirmar, mas eu acho que... Mas o que vocês têm acesso é uma licença de demonstração de 30 dias. Se por acaso a sua licença caducou, abra com outra vez, para a gente fazer os testes aqui. Tá bem? Se esqueceu a senha, pedir uma nova senha. Quem não abriu ainda, clica aqui em cima em registro e vai deixar dois campos em branco, não precisa preencher, que é o telefone. Quando tem assim o asterisco, quando tem o asterisco é obrigatório, tá bem? Se não tiver o asterisco, não coloque nada. Ok? Na ficha de inscrição e abrir o curso. Então, tá conseguindo? Quem já tem conta, já entrou, abre um projeto. Inventem um nome, um título para o projeto. Um resumo já um pouco demais. Novo projeto? Sim. Falta a autenticação. Foi enviado um e-mail para ti. E como você não clicou nesse e-mail, ele não autenticou. Você não entrou ainda no sistema, efetivamente. Vê se está na pasta de spam. Então, deve ser o mesmo caso. É o mesmo caso. Se não, tem que pedir uma nova, que eles enviem novamente. Eu faço qualquer... O título. Educação de alunos com necessidades educativas especiais. Algum tema que lhe seja caro, que você acha interessante. Nós vamos aprofundar isso ainda. Eu já havia feito, né? Você escreveu alguma coisa. Sim. E eu gostaria de adicionar agora, então... A pessoa, a dupla. Pessoa. É aqui ou é aqui? Aí em cima. Você já pode adicionar o primeiro. Aqui? Sim, clica aí. Quem é a tua dupla? Ele sim, então coloca o e-mail dele aí. Tá. E ele vai fazer o inverso. No projeto dele, ele vai colocar o